ao Senhor a todos. Vocês que nos assistem pelos canais aí no YouTube. Eu quero dizer que hoje nós seremos impactados pela palavra do Eterno, de acordo com a porção de número 53. Amém? Então um abraço aí para o Rocha Vicente, da Beit Midrash Shema Israel, na capital do Mato Grosso, lá em Cuiabá. Então shalom a todos vocês. Aqui nós estamos na paz, uma equipe aqui que está orando por vocês. Tá bom? E um shalom sobre toda a nação de Israel, todos os nossos rabinos, que Deus abençoe as sinagogas, as Beit Midrash, as Yeshivot, casas de estudos rabínicos. E também todos os nossos irmãos que pertencem ao cristianismo, todas as igrejas evangélicas, aquelas que estão tentando se aproximar do Eterno e buscar o pleno conhecimento da verdade. E a verdade é Yeshua, a verdade é a Santa Torá, é os mandamentos. Amém? Shalom, shalom, meus irmãos. Vamos que vamos ministrar essa porção, essa paraxá. Os irmãos que nos visitam, nos honram com suas presenças, não fiquem preocupados com alguns termos que às vezes a gente acaba usando, porque a boca fala, o coração está cheio, dos termos judaicos, enfim, a gente procura sempre ali dar o significado, tá certo? Quando a gente lembra, e depois, no decorrer da carruagem, da caminhada espiritual, profética, a gente vai tomando posse de algumas palavrinhas que vai nos abrir o entendimento, tá bom? No próximo ciclo, que hora se inicia, ou vai se iniciar em outubro, meados de outubro, aí a primeira ministração nossa vai ser sobre a paraxá, o que vencer, por que 54 porções, e as haftarot, as porções dos profetas, da onde foram criadas, por que foram criadas, qual é o encaixe disso tudo, certo? Aí eu vou passar para os irmãos em outubro, tá? Já logo daqui a aproximadamente uns 20 dias. Então a porção de hoje paraxá Razino, tá? Que vem ser o cântico de Moshe, vem ser ali uma frase muito impactante, que nós vamos encontrar ela logo no início da porção. Essa porção, essa paraxá, ela está contida em Deuteronômio, livro de Devarim, que significa palavras, capítulo 32, versículo 1 ao 52. Ou seja, todo o capítulo 32 de Deuteronômio é a porção Razino, que quer dizer ouça, ou no plural, ouçam. Ouça o que? É isso que nós vamos entender hoje. Tá? A porção dos profetas, então por isso que eu peço para os irmãos não se assustarem com algumas coisas, alguns vocabulários, porque nós estamos já na penúltima porção, ou seja, um ano inteiro aí de encontros. Tá bom? Aí depois tudo isso que eu estou falando agora, depois eu repito em outra ocasião, numa outra situação com os irmãos. Tá? A porção dos profetas, que é chamada de Haftará, ela se encontra em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 51, que é exatamente o cântico do Melher Davi, do rei Davi, aonde ele se livra dos seus opositores, se livra dos seus inimigos, e ele entoa cânticos ao Eterno, Razino, canções para que todos ouçam. A porção que nós somos uma casa judaica que crê em Yeshua, que significa salvação, é o nome judaico, conhecido aqui no Brasil, nos confins da terra, como Jesus Cristo. Então a gente faz também um casamento fiel com o chamado Novo Testamento, a Brit Hadashah, certo? A Bíblia é uma só, de Gênesis até o último que é a revelação, sem interrupção entre Mateus e Malaquias, que é aquele período interbíblico, mas aí a gente tem ali alguns assuntos mais a gente para tratar sobre isso. A porção da Haftará, ou melhor, da Brit Hadashah do Novo Testamento, está em Romanos, a carta do nosso rabino Shaul, estudioso aos pés de Gamaliel, um grande rabino da época de Yeshua. Então vamos também entender o que ele, não hoje, porque não dá tempo, é claro, mais para cá, tá para pegar aí certinho, tá certo. Então vamos entender o que ele falou aos romanos, ao povo de Roma, no capítulo 10, versículo 14 até o versículo 21. E também tem uma outra parte da porção que está lá no Sefer Yohanan, livro de João, capítulo de número 20, verso 1 ao 31. Vai falar bastante da obra do Calvário, do Monte Gólgota, de Yeshua, de Jesus Cristo. Amém? Se vocês perceberem esta fotografia, vocês vão ver que fala tudo. Nessa fotografia aqui, deste homem que está em uma rocha, num lugar alto, mas os pés dele estão sobre a terra. Amém? E dá para ver aqui as nuvens e tal, de azulzinho aqui os chamais, os céus. Tá bom? Então ele está numa posição alta, na qual a gente olha e enxerga um homem que está
na terra, porém dá para nós enxergarmos os céus. O que isso tem a ver? Céus e terra. Esta aí vai ser o néctar, vai ser o mel da nossa palestra, instrução, culto, enfim, ao Eterno nessa noite, tá bom? Convido então os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, verso de número 1. Nós vamos ficar hoje somente com o versículo 1 e 2, para vocês verem o quanto que a palavra do Eterno ela é complexa, ela é fenomenal, ela é uma fonte inesgotável. Imagine então continuar os demais versículos, falar de Raftarás, 2 Samuel, Romanos, João, é muita coisa, tá certo? Para 1h30. Por isso que o nosso povo, o povo judeu, aqueles que também se aproximam do nosso Deus através de Jesus, de Yeshua, tem toda a semana toda, melhor dizendo, para estudar a palavra, certo? Porque em 1h30 é completamente impossível nós esgotarmos o assunto. Então, Deuteronômio capítulo 32, eu vou ler aqui na versão judaica, mas não vai fugir muito aí da tradução de Ferreira de Almeida. O que diz no verso 1? Ouçam, ó céus, quando falam, escute, terra, as palavras da minha boca, que meu ensino caia como a chuva, que meu discurso se condense como o orvalho, como chuva ligeira sobre as folhas da relva, ou como aguaceiros sobre as plantas em crescimento. Amém? Então, isso aqui é nessa versão. Aí as outras versões também falam praticamente a mesma coisa, tá certo? De entendimento. Aí nós vamos ficar apenas com esses dois versículos. A primeira parte, nós vamos falar sobre esses dois verbos, ouvir e escutar, porque ele diz, Moshe fala, Moisés, ouçam ó céus, mas os céus têm ouvido? Não tem. Como então que Moisés fala para os céus ouvirem? Criação de Deus. Será que eles não têm ouvidos? O que será que Moisés quis dizer com isso? Nós vamos entender. Quando fala, Moisés iria falar do alto de um monte e falou para as testemunhas, céu e terra. Para o céu ele disse, ouçam. Para a terra ele diz, escute. Aí os nossos judeus, nossos rabinos, caíram em cima, vamos meditar agora nisso, através das escrituras hebraicas, e entender o que quer dizer, o que Moisés quis dizer com ouça céu e escute a terra. Não poderia ser ouça céu e ouça terra, ou escute e escute? Por que ouça e escute? Porque essa palavra hebraica, esse trocadilho, isso aí traz uma estupenda revelação para nós e fala de uma verdadeira prosperidade. Amém? E no segundo tempo, depois do intervalo, nós vamos falar sobre a chuva. Amém? Chuva e também o orvalho. Tem diferença. Chuva desce dos céus e orvalho vem da terra. Aí nós vamos dar mais uma pincelada lá em Bereshit, em Gênesis, para entender quando Deus ele fala, depois que cria os firmamentos, enfim, as constelações, a Bíblia Sagrada diz, nós vamos ler depois, mais adiante, que um orvalho subia da terra e descia em forma de chuva. Opa! Então vem daqui para descer. Qual é o nosso trabalho? O que nós temos que fazer para provocar a chuva espiritual? Para descer sobre a terra, que é o nosso coração. A terra tem que estar tratada. Amém? Então é mais ou menos isso que nós vamos discursar nesta noite. Amém? E aí nós vamos aplicar no nosso dia a dia, como eu costumo dizer, os 6 números da Mega Sena espiritual. Vai ser passado nesta noite. Amém? É só jogar e correr para o braço. Amém? Vamos lá. Eu vou fazer aqui então uma prédica, um discurso dos nossos sábios para dar início a esse entendimento, tá bom? Aí depois a gente fala aqui alguma coisa que o Eterno vai colocar no nosso coração. Essa porção, essa paraxá, nós estamos lembrando na porção de número 53 de 54, ou seja, 53ª, restando apenas uma, que é Vezot e Haberahá, que significa esta é a bênção, que nós vamos recitar ela somente depois da festa de Sukkot, tabernáculos. E aí tudo eu vou explicar depois com o tempo. Semana que vem a gente explica para os irmãos. Tá bom? Aí fecha a porção, as 54 porções, e depois inicia tudo de novo, desde a primeira. A Paraxá Razino, que significa ouça, o discurso de Moisés, quer dizer, ouçam, ó céus, pois eu falarei, que a terra escute as palavras de minha boca. O Midrash, que é um conceito rabínico de explicar essas palavras,
explica que Moisés, estava perto dos céus. Por isso ele disse, ouçam, um termo que sugere uma proximidade entre quem fala e quem ouve. Mas como ele estava distante da terra, ele falou para ela escutar de longe. Então nós só vamos entender isso quando nós entrarmos no hebraico. Não para se salvar. Não. Por quê? Porque é um dom gratuito de Deus, pela graça sois salvos. Mas eu não posso ser um relaxado espiritual, me perdoa a expressão, é assim que eu costumo pregar a palavra. Nós estamos em plena saúde, física e mental. Graças a Deus, Baruch por isso, então nós temos que buscar. Se a Bíblia Sagrada fosse revelada para o povo português, nós vamos estudar de acordo com a nossa tradição, com o nosso costume, língua portuguesa, bacana. Poxa, se fosse a Bíblia escrita em alemão, vamos estudar os princípios dos alemães. Se fosse francês, e por aí vai. América do Norte, os nossos americanos, bacana, vamos estudar o inglês. Agora, se foi dado a Israel, e aí existe um estudo para isso, então eu vou buscar na fonte, não para me salvar, para poder ter entendimento para praticar a palavra de Deus com exatidão. Amém? Então, isso aí também a gente vai ver que Paulo falou sobre isso lá em Romanos 12. Nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, buscando no hebraico, a gente vai entender a palavra hebraica para escutar e a palavra hebraica para ouvir, exatamente na Torá, que está escrito essas letras. Não agora, por causa do tempo, é lógico, por isso que a gente teremos, se Deus quiser, Deus há de querer, os céus vão permitir, para que nós entramos aí em outubro, início de novembro, no nosso curso de hebraico, tá bom? Hebraico bíblico e também alfabetização, certo? E aí nós vamos aí começar a falar o hebraico devagarinho, o Lashon HaKodesh, que é a língua sagrada, e aí tudo vai clarear, amém? Tudo vai clarear, nós vamos de fato aí ter a mão para o céu e agradecer a Deus por Jesus Cristo, que nos tem aí nos dado essa confiança. Um princípio fundamental da Hashidut, ou seja, dos nossos judeus piedosos que fazem atos de caridade, que estudaram sobre isso, é que todo judeu, aí quem é judeu? Aquele que pratica os mandamentos. Todos, e os bons, os gentios, as nações que se aproximam agora do nosso povo. Por isso que eu falei que os discursos é um pouquinho diferente, porque aqui é uma casa judaica. Então, os povos, as nações, elas vão aceitar Yeshua, Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Ok, e agora? Vai viver de qualquer jeito? Não, agora vocês têm leis. Vocês têm, todos nós, todos nós, temos o que agora? Uma Torá, temos o ensino. Torá significa mandamento, ensino, lei, que é conhecido muito bem no cristianismo como Pentateuco, os 5 livros da Bíblia Sagrada: Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Os 5 livros da Bíblia Sagrada. Falei um pouquinho fora de ordem por causa da correria. Bom, então isso é o Pentateuco, é a Torá. Mesma coisa, não tem nada a ver com o Alcorão e por aí vai. Certo? Então, para ficar bem claro. Se achega ao nosso Deus, agora tem que entrar por este caminho. Para quê? Para poder crescer em entendimento. Ou vai esperar agora morrer para ir para o céu? Não, tem muita coisa para fazer aqui na terra. Criar filho, fazer boa gestão daquilo que Deus deu para nós, saber lidar com o funcionário, saber lidar com os subordinados, saber lidar com as autoridades, com os superiores e hierárquicos e por aí vai. Saber como pagar as contas no dia, saber cumprir o voto, saber uma série de recomendações que agora o nosso Deus, Ele nos dá. E o nosso povo, o povo de Israel, ele é letrado e versátil ou versado nisso. Independente de alguns ainda não terem aberto os olhos para Jesus, porque é profético isso. E assim como Deus colocou um véu, Ele há de tirar, porque as Escrituras apontam para isso. Explicado? Então todos nós fazemos parte da família de Deus, ou Israel de Deus. Então todo esse povo, nós, judeus, temos uma faísca de Moisés. Ou seja, quando os nossos sábios falam faísca de Moisés, está falando que nós temos uma faísca da Torá, uma faísca da lei, uma faísca dos ensinos da palavra. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos, então quando Pedro, Kefa, juntamente com os outros irmãos do Sanhedrim, da corte judaica de Jerusalém, enfim, recebe os góis pagãos, agora apresentam para eles: olha, não vamos impor sobre eles coisas que nem os nossos pais conseguiram cumprir. Vamos agora apenas passar para eles o básico, as 4 leis básicas. Se livra da prostituição, meu amigo, minha irmã, se livra aí de oferenda a deuses estranhos,
né, da idolatria, carne sufocada a ídolos e comer sangue. Pronto. Se livrou disso, beleza. Agora, se vocês, eu estou narrando o que está lá em Atos, se vocês quiserem algo a mais, aí a Bíblia Sagrada continua lá em Atos. Pedro dá esse discurso. Então tem todos os Shabat, ou seja, traduzido por Ferreira de Almeida, tem todos os sábados Moisés que pregue, ou que é pregado em todas as sinagogas. Se você checar lá, vai estar escrito nessa versão, nessa tradução. Tem todos os sábados Moisés que é ensinado. Mas Moisés não morreu? E agora? O que Moisés representa então? Em outras palavras, né? O que Pedro estava querendo dizer para o povo? Oh, vocês querem saber um pouco mais do nosso Deus? Então vai na sinagoga, em todos os Shabat, o Shabatot, aos sábados, que lá vai ter Moisés que ensina, que é ensinado. Moisés então representando a Torá. Bem? Então isso aí são ensinos e conceitos que nós precisamos ter. Então, todos nós temos uma pequena, ou em pequena proporção, a grandeza espiritual de Moshe, ou seja, né, uma faísca, uma fagulha da lei do Eterno. Assim, é praticamente relevante a todos nós que, de algum modo, entender que os assuntos espirituais são mais importantes que as coisas físicas. Então é preciso dar esse pano de fundo para nós entrar no Novo Testamento, senão a gente não consegue entender. Para estar mais perto dos céus e distante da terra. Então por isso que Moisés falou, ouça céu e escute terra, porque Moisés estava ali nos ensinando que nós devemos estar perto dos céus e longe da terra. Mas como assim? Eu vou viver agora em outro planeta? No mundo da lua, como dizemos? Né? Alguns dizem, não, nós vamos entender. À primeira vista, entretanto, isto parece um tanto absurdo. Como é possível para uma pessoa comum, que vive uma existência corpórea, no nosso caso, normal, se sentir perto dos céus e distante da terra? Como que é, meu irmão Rodrigo? Eu tenho que trabalhar, eu vivo aqui na terra, eu não vivo no céu. Como que é isso? Então é preciso pano de fundo. Eu sei que vocês já estão entendendo aonde a mensagem vai dar. Parece que eu estou vendo aqui, né, olhos arregalados, entendendo a mensagem de Jesus. Olha aí. Amém? Vamos lá. Além disso, nós não aprendemos que o propósito fundamental da criação se encontra aqui na terra, ao fazermos uma morada para Deus aqui embaixo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então Deus habita em nós, logicamente Ele está aqui na terra. E agora, como que fazer essa conexão? Vamos lá. Tudo vai vir à tona, parece complicado, mas seguro. Qual seria então a prerrogativa para a pessoa? O que ela ganha no final das contas ao se sentir distante da terra? Abrir mão dessas coisas mundanas. Isso, a palavra vai girar em torno disso. Abrir mão das conquistas terrenas. Abrir mão do apego material. Porque no veio, no volta. Bendito é o nome do Eterno. Para que se apegar então às coisas? Então deixa as coisas fluírem. Deixa as coisas chegarem. Deixa que a bênção vai acompanhar. Pronto, depois que morrer, acabou a bênção de Deus. É para nós vivermos aqui na terra. Pronto, foi para o caixão, o que nós vamos levar? Somente as boas obras. Por quê? Porque assim está escrito no livro de Yeshayahu, Isaías. Quando nós morrermos, então a mão do Eterno será a nossa retaguarda, depois que nós somos para o caixão, e as boas obras vão à nossa frente testificar quem nós somos. Por isso que há um midrash, há um conto judaico, uma parábola muito bonita que era contada bem na época de Yeshua, de Jesus, quando ele andou aqui há 2000 anos de forma corpórea. Os nossos judeus, nossos sábios contavam. Que um homem, uma parábola, que um homem, ele estava indo, né, ele estava deixando este mundo, o Olam Hazel, este mundo inferior. E de repente ele se encontra diante do caixão. E diante do caixão ele pega e clama. Antes de entrar no caixão, ele fala para o caixão, ou seja, isso é uma parábola. Aí tem um plano, o que é uma parábola? É algo que pode ter acontecido ou não, irreal, certo? Mas tem um princípio nisso. É isso que eu quero que todos entendam. Parábola, capta o princípio, não fica se pegando com coisas. Será que o caixão vai falar com o cara, com o outro? O que é isso? Pega o princípio. Então aquele homem, ele fala para o caixão, espera aí só um pouquinho, que eu tenho que conversar com 3 classes aqui neste mundo. Então ele grita, porque ele vai morrer, ele fala, meus amigos! E os amigos se apresentam diante dele. E ele fala, me ajude neste momento tão difícil. E os amigos dizem, eu não posso ajudar. Por quê? Porque nós somos seus amigos
enquanto você está vivo. Depois da morte não tem como. O Midrash diz que os filhos se apresentam diante dele. Me ajuda em tal situação, tal. Não posso, papai, porque o Senhor nos ensinou que o pai não salva o filho não salva o pai. Não tem como eu me agarrar em você agora. Vou ficar agarrando o quê? Um corpo físico que vai morrer, a alma que vai ser levada. Não posso lhe ajudar. Não tem como, papai. Somente em vida os filhos foram embora. Daqui a pouco ele grita: a riqueza vai me ajudar. Porque era um homem rico. Riqueza! A riqueza se apresenta diante dele. Olha a situação, tal, me ajuda. A riqueza abre a boca e fala: não posso te ajudar, porque para onde você está indo, eu não vou. Eu só posso ser útil enquanto você estiver vivo. Agora não posso fazer nada por você. E foi embora. E ele se desesperou. Como era um judeu caridoso, que fazia boas obras, ele: opa, para aí, tem algo que vai me ajudar agora. Boas obras! Gritou para boas obras. E as boas obras vieram. Fala, meu Senhor, me ajuda neste momento. Com certeza nós vamos te ajudar. Com certeza. Nós não fomos muito úteis em vida, mas agora você precisa de nós. E aí a boas obras cita o livro de Isaías. Agora vai ser cumprido na tua vida. Nós vamos, na tua frente, testificar quem é você. E a mão do Eterno, a glória do Eterno, a Shekinah ou a Shekinah, será a tua retaguarda. E o homem descansou pela palavra e faleceu. Então você agora capta o princípio disso. Amém? Valeu? Vamos lá. Existe uma grande diferença entre adquirir um novo talento e revelar um já existente. Adquirir um talento envolve aprender totalmente novas habilidades. Olha o que esses rabinos falam. Que são desconhecidas aos traços de personalidades que já existem na pessoa. E mesmo depois de ela dominar totalmente a habilidade, ela sempre permanecerá com o traço adquirido. Por fim, por outro lado, se a pessoa possui um talento intrínseco em uma determinada área desde o seu nascimento, quando ela descobre este talento, será então muito mais fácil aprimorar este do que adquirir um novo. E depois que ela aperfeiçoar esta nova habilidade, ela será uma manifestação de quem ela realmente é, e não algo em que ela tentou se tornar. Pronto, por isso que o nosso povo judeu diz: eu não quero me tornar um judeu, eu sou judeu. Eu não quero me tornar um crente em Jesus, em Yeshua, através de uma religião, de dogmas de homem. Eu quero é cumprir o que está na palavra. Por quê? Porque a fagulha de Moisés, ou seja, a fagulha da Torá, dos princípios do Eterno, já está dentro de mim. Já está dentro de uma alma que desceu este mundo e entrou em um determinado corpo. Este corpo magrinho, este corpo aí, bonitão aí de vocês. Entrou aqui. Pronto, agora eu tenho que descobrir qual a missão do meu corpo. Não, o meu corpo é corruptível. O meu corpo ele quer isso, quer aquilo, ele sente sede. Daqui a pouco a água não está boa, ele vai criticar o bebedouro, que foi das tripas do coração para adquirir. Não temos mundos e fundos, é tudo corrido, vamos embora. Daqui a pouco ele não quer mais, daqui a pouco ele sabe. O corpo quer isso. Agora, quando nós entendemos qual a missão da nossa alma, aí acabou nossos problemas. Porque tudo que pedires em meu nome, diretamente ao Pai, crendo recebereis, disse Yeshua, Jesus. E ele não é mentiroso. O pai da mentira é Satã, o inimigo. Ele é o pai da verdade, o nosso príncipe da paz. Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, de acordo com Isaías. Maravilha! O que será que Yeshua quis dizer? Olha, se você pedir, com certeza vai ser atendido, porque aquele que pedir e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Buscais e encontrareis, porque aquele que bate se abre, o que busca encontra, o que pede recebe. Pronto, mas como que eu vou pedir? Pedir qualquer coisa? De forma maluca? Sem entendimento? Não vai acontecer. Eu descobri qual é a missão da minha alma. Acabou dos problemas. O que você pedir vai acontecer. Porque Deus ele vai se responsabilizar por cumprir a missão na qual designou, né, para você e para mim. Por isso que falou para Jeremias, livro de Jeremias: eu não posso ir porque eu sou um mancebo. Eu não posso pregar para o meu povo Judá. Livro de Jeremias, capítulo 1. Sou uma criança, sou um mancebo. O que é criança no judaísmo? Aquele que ainda não contém, ainda não sabe os mandamentos de cor e salteado para pregar para uma multidão. Senhor, sou uma criança, eu não posso, mas ele já tinha uma idade de 20, 22 anos, quando Deus manda ele. Não vai mandar uma criança ali que não sabe nem. Já, não digas isso, Jeremias. Aí vem a parábola, olha que lindo. Porque antes de você ser formado do ventre da tua mãe, da barriga da conceição, eu já te havia dado
e formado como profeta das nações. Antes mesmo de coabitar a mãe de Jeremias com o pai de Jeremias, ter a relação e chegar ali no braço do médico, ali do doutor, né, essa criança de nome Jeremias. Antes disso, a alma dele já veio determinada para ser profeta. Ele entrou neste corpo, agora tem que cumprir a missão. Não diga a Jeremias que você não pode, você vai, pode sim. E pronto, ele vai cumprir a missão até o final. Então a gente tem que entender. Irmão Rodrigo Rocha, como que eu vou entender isso? A dica está lá. Primeiro número da Mega Sena espiritual, vou passar agora. Jeremias, ele fala o que para nós? Clame a mim, porque dar-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então tem coisas que a gente não sabe ainda. Quando nós descobrirmos, através do clamor, através da oração, e nós já estamos em um plano profético, nós estamos no terceiro para quarto dia de Yom Kippur, e muita gente, caramba, que dia é esse e tal? Por isso que a gente perde batalha, amém? Por falta de conhecer a palavra. Meu povo vem sendo destruído por falta de conhecimento, disse o profeta Oxé ou Osés. Então a gente agora tem que fazer como Pedro falou, segundo a Pedro 3,15, 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Yeshua, Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra e a glória, desde hoje até a eternidade, para todos sempre. Então a gente tem que buscar hebraico, não é coisa boa, não para ser melhor que ninguém. Agora eu estou falando hebraico porque eu sou. Não, seja humilde, entendeu? Tranquilidade. Então, aí Deus vai cada vez mais nos contemplando para poder cumprir o propósito. Amém? Então, o primeiro número da Mega Sena espiritual, clamor. Talvez está faltando na tua vida, meu irmão, clamor. Clama a Deus e Deus vai te revelar algo que você ainda não sabe. É isso que os rabinos estão ensinando. Por quê? Porque está dentro de nós algo que nós não descobrimos ainda. Quando nós descobrirmos, pronto. Aí a nossa alma agora vai em busca das coisas espirituais, das coisas do alto. Mas Rodrigo, para aí, as coisas de baixo vai te ser acrescentado. É exatamente isso que Yeshua falou em Lucas capítulo de número 6. Aliás, Mateus 6, todos os versículos lá, e vai culminar naqueles versículos de impacto, 28, 9, 30, vai até o 33. Ele dizendo, por que vocês estão aí com os olhos arregalados, parafraseando, preocupados com o que é a vez de comer, beber e vestir, as coisas básicas do ser humano? Os goi buscam essas coisas, ou seja, os pagãos, os gentis, aqueles que não têm ainda o conhecimento da palavra. Até fala, pô, eu creio em Jesus, beleza, mas não tem o conhecimento, aí faz tudo errado, dá tudo errado na vida. Então, quando a gente busca isso, diferente dos goi, pronto, os goi buscam essas coisas, vocês não. Antes vocês devem buscar o reino e a sua justiça. O hebraico é muito bom, que também no nosso ensino de hebraico, se Deus quiser, nós vamos falar um pouquinho. O que quer dizer reino no hebraico? O que quer dizer justiça? Né? Tsadek, que vem as mulheres, Tsadek, ou Tsadik para o homem, o Tsadikim, os justos. Né? O que é isso? O que é reino e justiça? Porque eu preciso entender para poder aplicar, porque eu tenho que buscar isso. Como eu vou buscar algo que eu não entendo, que eu não sei? Então, entendendo o que é reino e justiça, que é os céus, então, automaticamente, estas demais coisas vos serão acrescentadas. Exatamente Jesus Cristo falou os mandamentos do Pai, porque o filho não pode ser desobediente ao Pai. Ele não pode vir aqui, rasgou o que meu pai fez é errado, agora é a lei do amor só. Não é bem assim, nós temos que entender o que as cartas de 1º, 2º e 3º João quis dizer com a lei do amor. Bem? Entendeu? Vamos lá. Pronto, aqui essa partezinha eu vou encerrar por aqui este primeiro momento, tá? Agora eu vou fazer algumas leituras com os irmãos e daqui a uns 10 minutinhos está o intervalinho, tá bom? Isso é um plano de fundo, tá? Muitas coisinhas aí, né? Bombas, digamos assim, eu tenho certeza que vocês já captaram. Agora nós vamos para o segundo, terceiro e o quarto número da Mega Sena espiritual. Pode anotar o que eu estou falando, tá bom? Que nós vamos passar agora, né? As mensagens de Paulo, de Jesus, de Yeshua. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a Bíblia de Ferreira de Almeida, tranquilo, para estar junto com os irmãos nos versículos, tá bom? Vamos lá. Princípios para uma verdadeira prosperidade. Então você já entendeu por que Moisés falou, ouça céus e escute terra. Também então a palavra em hebraico, ouvir, está perto de alguma coisa, se aproxima. E a palavra escutar está longe de alguma coisa. Por isso que os rabinos, caramba, Moisés estava perto dos céus e longe da terra. Por isso que era um grande profeta, que era um grande homem.
O que Yeshua disse? Jesus disse por parábola. Olha como fica lindo agora entender as parábolas. Aquele que tem, quando eu fizer isso aqui os rabinos costumam sempre fazer. Quando eu fizer isso aqui com a mão, quer dizer que eu estou querendo representar os altos céus, tá bom? Quando eu fizer isso aqui, quer dizer que eu estou representando este mundo, tá bom? E Yeshua chegou dizendo: aquele que tem, lhe será dado, e dado com abundância. Aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quando eu descobri isso, irmão André, doutor Arlindo, quando eu descobri isso, meus irmãos, eu fiquei apavorado. Meu Deus do céu, está vindo tudo à tona agora. Meu Deus, eu amo Jesus, por quê? Porque agora eu sei quem eu tenho crido. E Ele há de suprir o meu depósito, este corpo aqui e esta alma, até a sua vida. Meu Deus, então, se eu buscar o reino e a justiça, eu tenho as coisas do alto. Então, aquele que tem, lhe será dado, e dado com abundância, também aqui nessa terra. Agora, aquele que não tem o reino e a justiça, até o que ele tem aqui, lhe será tirado. Quando vai para o caixão, já era. Caramba, e agora? Então devo viver uma vida miserável aqui? Não, nós vamos aprender agora. De maneira alguma. E Yeshua, Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Mais um discurso rabínico. Sempre quando vocês verem na porção ou na Bíblia duas palavras sinônimas no português, quer dizer, isso aí é um princípio rabínico, não esqueça isso. Quer dizer que a primeira é cumprimento nos céus, a segunda é cumprimento na terra. Exemplo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou tenham vida aqui nessa terra e abundância no mundo vindouro. Quando o profeta Isaías fala para o rei Ezequias: arruma a tua casa, é espiritual, não era para ele arrumar aqui isso, limpar, tirar aqui o pó, não, arruma a tua casa, arruma a tua baita, porque certamente morrerás e não viverás. Simplesmente falar para ele: quem vai morrer não vai viver, é uma coisa óbvia. Não precisa ser muito inteligente para entender. Deus é louco? Para que Deus repete a mesma coisa? Fica falando a mesma coisa. Arruma a tua casa, tu vai morrer, meu irmão, vai embora. Não, arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ele era um homem, o rei Ezequias, judeu, ele era rei de Judá. E a Torá diz: olha, o rei de Judá tem que escrever o rol da Torá todos os anos. E tem que ler diante do povo. Isso mostra que todo rei de Judá é conhecedor da palavra. Se não pratica é porque não quer. Aquele homem sabia a paulada que veio sobre ele. O que ele entendeu? Caramba, Isaías profetizou aqui que eu vou morrer e não vou ressuscitar no mundo vindouro. O homem se apavorou, voltou com seu rosto para a parede. Que parede é essa? Não é uma parede física, é uma parede espiritual, uma parede de separação entre Deus e o homem, que são os pecados. Lembra de Isaías 58? A mão do Eterno não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa escutar, mas os vossos pecados que causam separação entre Deus e o homem. Ezequias entendeu: agora eu tenho que quebrar esse muro de separação, eu tenho que quebrar isso, para ele se volta de forma espiritual para essa parede, que no hebraico é muito lindo, que vai te dar esse discernimento. Entendeu porque o hebraico é bacana? Não vai salvar ninguém o hebraico, quem salva é o Messias, é Yeshua, mas o Yeshua, Jesus, sem o entendimento, a gente quebra a cabeça. A gente vive, infelizmente, me perdoa, uma vida miserável. Tendo Jesus, indo na igreja, me perdoa porque a gente quebra alguns paradigmas, só que triste, não tem vontade. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O cara nunca estava alegre, a irmã nunca se alegrou, porque eu não entendo nada, a pregação como é que está e tal, porque muitos fugiram da rota, fugiram da Torá. Jesus aboliu o mandamento, aboliu essa Torá, isso é para o judeu, agora é o novo povo e tal. Olha como é que está o novo povo. É claro que somos uma nova criatura, mas temos leis, temos mandamentos, temos agora um testemunho diante de Deus e diante da sociedade. Amém? Amém. Vamos lá. Com princípios, então, para a verdadeira prosperidade. Tá? 5 minutinhos aí a gente... Aproximação com o espiritual. Mas não para viver no mundo das galáxias, um louco varrido. Não. Entender o que é se aproximar do espiritual. Proximidade com os céus e longe da terra, ou seja, do sistema. Agora a gente vai entender de forma mais profunda os versículos que eu coloquei aqui.
que o Eterno nos deu. Quando fala longe da terra, não tem como sair dessa terra, ó. Está entendendo? Nós temos que sair. Terra no princípio, ou no contexto rabínico, significa sistema. Aí agora a gente consegue entender. Palavras de Paulo, palavras de Jesus. Vamos lá. Vários versículos, vamos ver o que dá para nós ler devagarinho, depois de dar um intervalo e retorna logo em seguida. Vamos lá em Lucas capítulo 9, 23 e 25. Hein? Eu vou achando e vou lendo, tá? Lucas 9, 23 ao 25. Agora não vou me ater muito em explicar, enfim, porque vai ser autoexplicativo para os irmãos, tá? Tendo em vista que a grande massa aí já são portadores da palavra do Eterno e nos honram com as presenças aqui para aprender um pouquinho mais e nos ensinar também com perguntas. E vamos lá. Lucas 9, 23 ao 25. Olha o que diz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz ou sua estaca e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Pronto. Hein? Então os irmãos entenderam. Tá bom? Então quem quer ganhar a vida, vai perder. O que é ganhar a vida com o sistema do mundo? Eu quero, eu faço, tal, e o cara não para mais de querer conquistar. Chega! Aproveita a vida, como Salomão disse em Eclesiastes, no final da sua vida, já velhão. Ele está lá e fala: olha, pega com a esposa, a mulher da tua mocidade, beba do vinho, ou seja, falando de uma aproximação conjugal, está falando de uma bodas, como Yeshua falou em Cana da Galileia, em João 3, João 2, se não me falha a memória, fala de uma alegria. Então beba deste vinho, coma deste pão, saia, curta. Por quê? Porque Deus já tem se agradado das suas obras. Porque para onde tu vais, Salomão continua dizendo em Eclesiastes capítulo 9, não há ciência, não há trabalho, nada disso. Então aproveita agora, descansa, pronto. Aí aquelas loucuras por correr atrás das coisas materiais, por isso que Jesus falou: olha, vocês estão cansados. Eu estou cansado fisicamente e tal. Sim, muito mais espiritualmente. A pior canseira que tem é da alma, porque a alma ainda não se encontrou no mundo, e o corpo só quer. O cara cansa espiritualmente e fisicamente também. E Yeshua chega o quê? Olha, você está muito cansado, tem que dormir um pouco. Não, venha a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave, ou vice-versa, e encontrareis descanso para a vossa alma. Pronto. Vamos tentar descobrir qual é a missão da nossa alma, para poder viver tranquilo. Aí eu no trabalho, que é pesado o trabalho no exército, vou viver na paz. A Chile vai viver na paz, os irmãos vão viver na paz, os irmãos dos casal vão viver na paz. Pronto. Quem é empresário vai cumprir a sua missão tranquilo, sem sair correndo a moda louco e tal. E agora, e tal, conquistei, peguei, legal. Eu a mesma coisa no trabalho, aquela correia toda, transferência, não sei o que, é dinheiro, tem que ficar me movimentando para um lado e para o outro. Eu canso, não conquisto nada e já é. É mais ou menos isso que eu estou querendo, ganhar minha vida. Amém? Aqui nessa terra, vou acabar perdendo. E quem perder a sua vida em prol do reino, acha lá, depois quando morrer. É simples. Aí tudo vai ser acrescentado aqui. Nosso trabalho, vamos ter paz com os filhos, em casa, empresa, tudo certo. Vai ter prosperidade. Mas para quê? Só em outra ocasião a gente vai falar. Por que Deus nos abençoa? Para poder ajudar cada vez mais. É isso. Aí você vai ver. Vai ver que quanto mais a gente ajuda, mais nós somos ajudados pelo Eterno. Vamos aqui em 1 João 2,15, rapidinho. Vamos lá. Vamos só fazer uma leitura bem rapidinho aqui, tá? Para 5 minutinhos que estamos intervalando. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o sistema. Beleza? Esse sistema corrompido. Agora, 1 João ainda, capítulo 5, verso 19. Olha o que diz. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Essa aqui foi traduzida por Ferreira de Almeida. Como que está no texto hebraico? Jaz no maligno. Já ouviram essa palavrinha, né? Nosso irmão, que é o pai do Falcão, Falcão fala muito do Senhor. Gosta da palavra e lê bastante. Isso é bom, meu irmão. Não se dá bem aqui na lei. Então, o mundo jaz no maligno, não é isso? O que é jaz? Jaz fala de uma sepultura. Aqui há um jazido. Vai no cemitério cheio de jazidos. Ou seja, de túmulos. Então, o mundo jaz no maligno. O mundo já está adormecido no sistema
sistema do maligno. O mundo jaz, ou seja, o mundo já está morto no maligno, no sistema. Foi esse sistema que Yeshua, que o maligno queria apresentar para Yeshua, para Jesus, no pináculo do templo. Olha só, mostrou o quê? Mostrou toda a honra, toda a glória do mundo inteiro. Tudo isso eu te dou, porque a mim foi dado. O sistema foi dado para mim. Sistema, não é o mundo. E apresentou para ele só sistema. E ele para trás de mim. Somente ao Pai adorarás, somente a ele prestarás culto. Amém? Pronto, a gente vai, é para se livrar desse sistema corrompido. O sistema que não vai deixar você em paz. Tem que conquistar, tem que fazer, tem que tal. É 24 horas trabalhando. Calma! Porque a Torá diz, 6 dias o trabalho por si só terá sido feito. Está na voz passiva e não nativa. É bacana essas coisas, entendeu? Estudar um pouquinho assim, mais a fundo. O trabalho por si só vai ser feito, mas o trabalho tem perna, o trabalho tem coração, o trabalho tem mão para fazer por mim. Então é isso que o nosso povo estuda. Se a Torá fala que o trabalho ele vai por si só desenrolar, quer dizer que eu não vou precisar meter a mão na massa. Qual é a mão na massa? A mão na massa é espiritual. Trabalhar fisicamente eu vou. Só que a minha mente e o coração sempre no mundo vindouro. Por isso que Deus fala só essa aqui eu vou fechar por enquanto. Para sucessor de Moisés, Josué e Yehoshua, fala para ele no capítulo 1, olha, não temos anos pães, eu estou contigo onde quer que andares, não se aparte o livro da lei de Moisés, a Torá da tua boca. Por quê? Porque você vai aprender princípios e você prudentemente vai te conduzir e você vai tomar as decisões certas. Medita neste livro dia e noite. Pronto, só que no Salmo 128, o que fala? Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois ele comerá fruto do trabalho das suas mãos. Opa, para aí, Rodrigo. Aí o Eterno se contradiz. Agora, eu devo meditar ou devo trabalhar? Porque falou para meditar dia e noite. Eu meditando dia e noite, como que eu vou trabalhar? Calma. Os nossos rabinos explicam isso aí muito bem. Quando Deus fala para Josué, medita dia e noite, mente e coração. Agora eu vou comer fruto do trabalho das minhas mãos. Por isso que a Torá fala, se cumprir os mandamentos, bendito você vai ser, ao sair da tua casa, bendito vai entrar. Aonde botar as plantas dos pés e a palma da mão, a bênção chega. Pronto, porque nós somos um porta-voz do Eterno. Aí a gente vai chegar para resolver o problema, tentar ajudar, pronto, transformar as coisas que até então não existem. É coisa fenomenal, fantástica. Caramba, como é que vai ser? Quem vai ser demitido? Como é que é e tal? A empresa, o trabalho, o quartel, agora rapaz vai acabar porque não sei o que e tal. O Congresso Nacional, como é que está? O Exército, não sei o que, tal. Não, vai perturbar nós. Nós vamos continuar trabalhando, metendo a mão na massa e tal, mas sem se preocupar. Não podemos nos preocupar, porque a mente e o coração tem que estar ligado nos céus. Aí sim, o trabalho por si só será feito e no 7º a gente descansa. Acabou e Deus vai suprir. Por quê? Porque a palavra dele é verdadeira. Vamos dar mais uma meditada aqui. Agora nós vamos só ler, tá? Vamos lá para aqui algumas, 2 Coríntios 4:4. Vamos lá. 2 Coríntios 4:4, olha o que diz. Olha o Rabino Paulo. Olha como a gente entende agora o que este homem que estudou ao pé de Gamaliel, o apóstolo Paulo, tá? Olha o que ele escreve em Coríntios, 2ª carta 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus deste século. Então este século tem um Deus. O Deus do mundo não, porque Isaías disse, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, Kadosh, Kadosh. É o Senhor dos exércitos. Adonai Tsebaot. É Isaías capítulo 6. Toda a terra está cheia da tua glória. Pronto. Então o mundo jaz no maligno, a terra é do Eterno. Agora o sistema do mundo, aí existe um Deus, que é o que está dizendo aqui, ó, o Deus deste século, deste mundo, desse sistema. Amém? Por isso quando Jesus veio, você lembra daquela palavra? Opa, lá veio o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele, porque eu não pertenço a este mundo. Olha só. Mas Jesus não vivia um mundo da lua, ele andava aqui, tinha vontade de ir no banheiro, fazer suas necessidades fisiológicas, por aí vai. Mas não tenha dúvida disso. Cortava sua unha, fazia sua higiene, tomava seu banho, lógico, não era um ET, era um ser humano. Mas o Mashiach, o Filho de Deus Altíssimo, o portador da Torá.
Nele não continha dúvida, não continha nada de ruim. Ele era puro, porque o cordeiro tinha que ser puro, sem mancha, sem mácula. Senão o sacrifício não era perfeito. É coisa linda. E ele disse, olha, o meu mundo não é este, o meu mundo é outro. Pronto, e aí ele conquistava, e pregava, e comia, multiplicava pão. Olha que lindo. Tudo isso a gente pode fazer aqui, sem se agarrar nas coisas materiais. É só isso. Aí pode conseguir um carro, compra uma casa, tudo tranquilo. Mas lembre-se que mesmo que você compre uma casa, ela não é tua, porque vai morrer, não vai levar. Entendeu como que nossos rabinos entendem isso? Para que isso, irmão Rodrigo? Para nos desligar do ter. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Por isso que no hebraico não existe a construção ter, ou seja, o pronome possessivo ter. Como que a gente constrói uma frase no hebraico? Né? Yesh le, e as suas declinações. Ou seja, eu tenho uma casa, mas eu não tenho uma casa. Como que eu vou falar? Yesh li bait. Ou seja, existe uma casa para mim, amanhã não existe mais. Tudo. Estou tomando uma água aqui, eu tenho um copo d'água, não tenho nem um copo d'água, eu tenho. Yesh li mai. Existe uma água para mim, amanhã não tem mais. Rodrigo, mas e amanhã? Aquele que toma água hoje, ou come hoje, e diz o que eu vou beber e comer amanhã, este tem pouca fé. Por isso que Deus fala para os nossos irmãos, nossos judeus, os hebreus, quando saiu do Egito, todos os dias o maná cai. Não poderia, Senhor, faz um sacolão de uma semana, faz um sacolão de maná por um mês, aí depois de um mês eu venho, depois de uma semana eu venho. Não, todo dia. Por quê? Porque vocês têm que aprender um princípio, depender de mim, do Eterno, todos os dias. Aí chegava lá os midrash e contam, que chegava 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, acabava. Pegava o maná de manhã cedo, fazia os seus pães, né? Fazia os seus bolos, fazia a sua comida da época, pronto. 3, 4 horas da tarde, acabou, maninho. E agora? Com certeza as crianças perguntavam para os pais, papai, o que nós vamos comer amanhã? Não temos mais nada, já nos alimentamos, calma, o Eterno vai prover. Amanhã nós vamos sair para fora do acampamento. Eu me emociono, meus irmãos. Eu me emociono de fato, porque eu sei que Deus está neste lugar. Amém. Não porque é este, não, Ele está em todos os lugares que estão amando e pregando a mensagem da cruz do Evangelho. Eu me emociono. Parece que eu vejo Deus falar aqui dentro do meu coração, ó, diga para o povo que nada vai faltar. Nada. Nada. Por quê? Porque o salmista Davi, ele fala no final da sua vida. Eu gosto muito desse salmo. Salmo 37, verso 25. Fui moço, mas agora sou velho. Mas nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi quis trazer a nossa memória, porque ele foi ungido com 17 anos. Através do rei, profeta e sacerdote de Israel, ministério tríplice, Samuel. Samuel foi lá, ungiu ele, rei, com 17 anos, foi perseguido. Pagou um preço altíssimo no deserto. Volta aos 30 anos, é condecorado rei sobre Judá. Aos 33 anos e meio, é condecorado rei sobre todo Israel. Ele governa até os 40 e vai até os 50 e tal. Quando ele já está com 60, 70 anos, então agora ele já está velho. Agora ele pode pregar e escrever o que ele viveu. Olha, meus irmãos, eu fui moço, 17 anos, perseguido, me arrebentei todo com perseguições, e agora eu sou velho. Mas uma coisa eu digo, e vou escrever aqui para gerações futuras. Nesse intervalo de tempo entre a minha meninice e a minha velhice, eu nunca vi um justo, aquele que busca o Eterno de coração, ser desamparado, e nem a sua descendência, filho, neto, bisneto e por aí vai, mendigar o pão. Ou seja, todo dia o maná caía, todo dia o maná vai cair, porque Jesus disse, eu sou o maná vivo que cai dos céus. Amém. Todo dia para nós, todo dia. O que Deus quer de nós agora? Acalma, 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 deixa Deus trabalhar no mundo espiritual. Calma, descansa, medita, busca Deus, ora, venha nos encontros, vamos nos ajudando. Tudo vai se corrigir, tudo vai se alinhar, vai se aprumar, tudo vai se ajeitar. É com o tempo. Calma, nós estamos no caminho. Amém. Vamos ficar, eu vou lendo aqui, vamos ficar só com essa parte, tá? Eu tinha uma outra parte, só que por causa do tempo, viu? Só correr corrido. Porque a gente prepara algo, né, num tempo cronológico, digamos assim, no relógio, só que quem somos nós para mandar no Espírito Eterno, no Espírito Santo, né?
Então a gente aqui está dando resposta, tenho certeza. Eu estou feliz da vida. Por quê? Porque eu estou cheio, meu irmão. Estou me alimentando hoje da palavra. Mas, rocha, irmão, você está pregando. Como você está se alimentando? Não, entenda que a palavra não é minha. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu não tenho nada para oferecer. Eu sou pecador, eu erro. Tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, é a palavra de Deus. Por isso que eu procuro falar e citar a Bíblia, que aí há um rebuliço no mundo espiritual, e aí chega a cura, chega a provisão, chega uma porta aberta, chega uma mesa no deserto. Acontece, Deus ele se manifesta no deserto, entenda? O salmista disse: poderá Deus nos abrir uma porta no deserto? Deus é craque em abrir porta no deserto, porque ele abre porta onde não há porta, ele traz à existência aquilo que não existe. É isso, do nada as coisas acontecem, quando nós agora entendemos que temos que estar ligados nos céus e longe da terra. Amém? Vivendo aqui de uma forma tranquila, fazendo seu vestibular. Eu estou terminando aí, se Deus quiser, o ano que vem, Relações Internacionais, gosto muito dessa matéria, fiz meu cursinho de letras aí, me ajuda muito hoje, estou estudando meu hebraico, assim como todos aqui, pronto. Né? Não perguntei a profissão, mas enfim, o outro é militar, trabalha aí no comércio, militar, né? Estamos aí, dentista, o outro está fazendo aí o seu doutorado, olha que lindo, daqui a pouco já vai ser colega do doutor Arlindo. O doutor Arlindo já fez a medicina, né? Ciências biológicas, médicas, enfim, é isso, né? Médico, o outro ali, né, fazendo seu doutorado, o casal lá atrás lá no judiciário, trabalhando no fórum, concursado, que benção. A irmã Fabiane e o irmão Nelson, né? A irmã é empresária, tem a clínica lá muito bacana, da qual minha esposa está tendo a honra de trabalhar, de ajudar em alguma coisa ou outra, no mínimo ali, né? Não podemos ajudar de que? Dobrando o joelho, ó. Senhor sustenta e vai ajudar e vamos embora, e vai acontecer, pô. Então é bom isso aí, por quê? Por que eu estou citando isso? Para exaltar o homem? Não! Eu estou dizendo que todos nós aqui estamos trabalhando, estamos ralando o peito, ó, suando. Hoje eu vim correndo do trabalho sem almoço. O Rodrigo vai ficar afinando o dedo, já estou assim, já acostumo já com essas coisas. Porque eu sou elétrico. Por quê? Porque Deus me deu as revelações, que eu consegui vir, trouxe para cá, tive que sair. Vim de bicicleta, porque é só um carro, não precisa de dois agora para mim. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que ajudar, tenho que fazer outras coisas. Pronto. Entendeu? Então é bacana. Então a gente está trabalhando, a gente está querendo fazer. Pronto, vamos lá. Prossiga, faça gestão, vai dar certo, né? Torço aí para que todas a sorte mesmo, para que dê tudo certo na vida de vocês, na minha vida, e vão prosperar. Nada contra a prosperidade aqui, mas não essa loucura da teologia da prosperidade lá fora, aonde é pregado, sem mandamento, sem nada e tal, e aquela lambança, não dá, meus irmãos. O povo judeu é averso a isso. Não vai, não tem como. Então vocês veem que é bacana a gente, né, viver em paz com Deus, tudo vai ser acrescentado. Deus contempla com casa, contempla com carrinho, uma motinho, contempla aí pronto. Mas agora quando o nosso coração, que é a terra, tem que estar preparado. A terra tem que estar arada, tem que estar mexida, para poder vir a chuva e poder agora, com a terra arada e semeada, tem que ter semente, ela vai brotar. E vai dar fruto. 30, 60, 100 por 1, sempre bate nessa tecla. Né? Entendeu? Vamos fechar então. João 17, vamos ver agora um pouquinho as palavras do mestre. João 17, a nossa vida fica muito legal, a gente vai prosperando, tranquilo, na boa, sem querer, né, se apegar nas coisas materiais. É bênção de Deus para nós aproveitar. João 17, 15 ao 19, olha o que diz. Lucas, João 17. Olha só, 15 ao 19. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, se você lê o Salmo de número 119, é o maior salmo da Bíblia. Ele tem 176 ou 186, 176 versículos. Pode checar isso em casa. Todos os versículos vão falar da lei, vão falar da Torá, vão falar dos mandamentos. Os teus mandamentos é a verdade. A tua palavra é uma verdade desde Bereshit, desde o princípio.
a tua lei, teus mandamentos são eternos. É só assim, é só paulada. E vem Yeshua Jesus dizendo, Pai, santifica-os na verdade. Os judeus entenderam, porque estudavam assim. A tua palavra é a verdade. Pronto, então tem que santificar na palavra, e a salvação nele. E ele, a palavra, é a mesma coisa. Então se nós tocarmos nele, tocamos na palavra. Amém? É fenomenal, é lindo, é tremendo. Então Yeshua disse aqui, ó, não os tire do mundo. Por que não tirar do mundo? Porque eles têm que cumprir a missão. Não é aceitar Jesus, Senhor, agora me mata aqui, eu quero é o céu, 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 só quero morrer para ir para o céu. Mas para aí, rapaz, e teus filhos? Tem que ensinar a orar para os filhos, senão vai dar problema quando crescer. Tem que ensinar, tá? Por isso que meu coração está, sabe? Logo, logo eu só não posso meter os pés pelas mãos, tem que ter calma. Mas Deus sabe que se depender de mim, nós temos que iniciar, mas com calma, é claro, entendeu? Logo o ensino das crianças, vamos embora, botar as crianças em 12, estudar, porque os dias são maus e tal, nós temos que estar tudo junto. Mas com calma, tá tranquilo, tá certo? Deus vai nos dar o local para ficar tranquilo. Estou dizendo que nós temos esse sentimento, né, de fazer. Então Deus aqui, através de Yeshua, dizendo, eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas não tira do mundo. Mas para aí, ele é louco então? Ele está se contradizendo? Não tira do mundo, mas ele não é do mundo. Agora a gente entende. Pai, não eu peço que os tire do mundo, apenas livre-eles do mal. Livre do mal, por quê? Porque eles vão cumprir o ministério. Eles vão cumprir algo fenomenal aqui na terra, que é transformar a terra na morada de Deus Altíssimo. Tremendo. Essa é a função primordial do nosso povo, do povo de Israel. Transformar este mundo na morada eterna, através das boas obras, através de tudo isso que a gente vem pregando aqui durante o ano. Amém? Então, Yeshua disse, não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Mas eles não são do mundo, nesse sentido, de não se apegar nessas coisas, porque tudo é passageiro. Ganhou um carro, Deus te contemplou, bacana, ó, lindo, use o carro. Não fica cheio de toque, né? Às vezes acontece, use o carro. Também não seja também vamos lá, vamos quebrar tudo que Deus dá também, não, eu sou cuidadoso com as coisas, né? Então é isso aí, tem equilíbrio. Usa. Deus ajudou, Deus. Tem tantas informações que a gente vem passando aí, né, para administrar aquilo que Deus dá. Fenomenal. Tem certas coisas que a gente vai pegar para administrar com os filhos, com a família, esposa, marido, enfim. Vamos lá e agora, faça uma viagem, descansa. Ajudou, está tudo certo, está tudo tranquilo, Deus vai contemplar. Deus vai dar coisas fantásticas. De maneira que vai estar tudo certo e você vai estar, ó, poxa, está tudo certo comigo também, está tudo prosperando, pô. Pronto. Sai, descansa, toma água de coco, vai na praia, sabe? Ah, Rodrigo, que é isso, Rodrigo? Eu estou numa pindaíba aqui, calma! Porque se buscar os mandamentos do Eterno, as bênçãos vão acompanhar. Isso não é teologia da prosperidade, não. É só cumprir os mandamentos, amar o próximo a si mesmo, desejar para o próximo aquilo que você deseja para si mesmo. É simples. Acabou nosso problema, Deus vai dar para nós tudo que nós precisarmos aqui. Pronto. Ah, eu tenho demais, Deus está me dando muito, pô, que bacana, vamos então repartir. Aí Deus vai se agradar tanto que vai sempre te dar. Isso é princípio, meu irmão. Pode anotar que eu vou encerrar agora em um minuto. Isso aí, eu considero que é o 6º número da Mega Sena espiritual. Acredita nisso, é princípio. Meu irmão, eu estou há 7 anos direto, não sei nem quantos livros eu já li, para poder falar isso para os irmãos, porque eu pratiquei isso, está dando certo. Eu sou rico, tenho que... Não tenho, mas não me falta nada. Se eu olhar para o meu bolso, eu não tenho. Mas amanhã eu já tenho, para poder ajudar naquilo que Deus está colocando no nosso coração. Ajuda fulano, ciclano, compra isso não, isso, aquilo. Mas por isso que o irmão Tito falou muito bem ali. Nós temos que estar conectados no Eterno, para não fazer coisa errada. Não fazer do suor dos irmãos o nosso sustento. O suor dos irmãos, entendeu? O nosso conforto. Não, meu irmão. Não, Paulo não queria ser pesado para ninguém. Paulo fez tenda. E Yeshua, vamos trabalhar aqui, sendo carpinteiro. Os nossos rabinos, todos eles trabalhavam. Açougueiro, carpinteiro, carvoeiro, só a profissão. Sapateiro, Rabino Vilhel, sapateiro. Rabino Shammai, da época de Yeshua, as 2 classes rabínicas. Carvoeiro. O próprio Gamaliel, fazedor de tendas, na qual ensinou Paulo, seu discípulo, que era estudar aos pés de Gamaliel, fazia tenda. Para quê? Para poder? Não, tem aqui os dízimos, tem as ofertas. Para aí, eu tenho que levar lá em Atos, eu tenho que levar isso aqui para Jerusalém. Ajudar meus irmãos para uma pindaíba lá. Como que eu vou comprar um filé mignon aqui, fazer uma churrascada aqui, com dinheiro, com suor lá dos irmãos, sendo que o outro não tem nem o que comer? É uma discrepância, isso aí é uma incoerência teológica, não tem como. Então Deus, eu tenho certeza,
vê o nosso coração, vê o nosso suor e tem nos ajudado em tudo. Então, o fruto do meu trabalho, eu pago minhas contas, eu como minha carne, eu faço um churrasquinho sem problema algum. E ainda sobra alguma coisa para ajudar. Mas como que sobra? Senão não dá nada. São militares que nem eu, não são? Nosso salário não dá para nada, meu irmão. Como que o meu dá? Eu sou diferente de alguém? Mas por quê? Porque a gente tem a Torá, tem a fé em Deus. Chegou ali, poxa, eu vou encerrar. Mas são princípios, meu irmão. Nós estamos aqui na reta final da pregação. Para que nós estamos aqui? O que Deus está querendo agora, nesse finalzinho? Querer o quê? Agora nós vamos passar, como aquele videozinho que o Mota colocou, nós vamos passar agora aquela, como é que é aquele processo, aquela máquina que tem aqui, o arado. Nós estamos passando o arado na terra. Entenda isso. O arado está passando agora na tua terra, no coração. Não adianta pedir bênção se a terra está cheia de concreto, coração duro. Não pode. Tem que estar preparado para quando a bênção chegar, pronto. Nada vai faltar. Aonde está esse princípio? Lá no livro de Reis. Quando Elias se apresenta para a mulher, ou foi Eliseu, se apresentou para a mulher, que não tinha nada, os filhos iam ser vendidos como escravo, ela ia morrer, já era, e agora? Chega o profeta, nós vamos resolver teu problema. Por quê? Porque ela falou, o teu servo, o servo de Deus Altíssimo, que era o profeta Obadias, que escondeu, olha medida por medida, meu irmão, escondeu 100 profetas na caverna, para Jezebel e Acabe não matar. Os reis da época, sanguinários, matou todo mundo, separou 50 e 50 e alimentava com pão e água. Só que ele morreu, a mulher ficou cheia de dívida. A Bíblia não diz por quê ou como que ele se endividou, mas a gente entende. Olha só, para aí, se a Bíblia diz que esse homem ajudava com pão e água de 50 e 50 e agora a mulher dele está cheia de dívida, é sinal que esse homem investiu tudo que tinha para poder ajudar. Ele morreu, a mulher contraiu dívida que o marido deixou, e agora nunca viu o justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Oh glória! É lindo. Quando o profeta chega na casa dela, a mulher, primeira coisa que ela fala, você é profeta, né, Eliseu? Sou. Os credores estão vindo para tomar meus filhos como escravo. Já era. O que você tem aí? Só tem um pouquinho de azeite. Azeite significa prosperidade no mundo judaico. O que você tem aí? Só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de prosperidade que ficou. Ou seja, tenho 10 reais no bolso, só que as dívidas chegam a 1 milhão. Olha o mistério. Vai para a casa dos teus vizinhos e pega o quê? Pega vasos de barro. E não vazios. E não cheios. Vazio. O que é o vaso de barro? Olha o Midrash. Vaso de barro. Isaías fala: ó Senhor, Tu és o oleiro, e nós, obra das Tuas mãos, o vaso de barro. Olha o que diz Jeremias, capítulo 19 ou 17. Jeremias, desça a casa do oleiro, e você vai ver. E tal, todo aquele discurso. Quebrou o vaso e tal, eu não posso fazer um vaso novo, porque a casa de Israel é este vaso, obra das minhas mãos. Ah, então eu entendo que um vaso de barro, no mundo rabínico judaico, significa o ser humano. Mulher, pega vasos de barro, todos eles vazio. Quando chegou o vaso de barro, pega agora um pouquinho que você tem aí, ó, joga dentro. E a Bíblia diz em 1º livro dos Reis, que não parava de verter o azeite. Encheu 1, 2, 3, 4, não diz a quantidade. Só diz que chegou num ponto, acabou os vasos. Acabou os vasos, então também acabou o azeite. Agora você venda isso, paga todas as tuas contas e viva do resto. Porque Deus não desampara aquele que faz a boa obra, nem para a sua esposa, nem para o seu marido, nem para os seus filhos. Pode ficar tranquilo, faça a obra de Deus com convicção. Quando você deixar este mundo, se Jesus não voltar, se nada acontecer de diferente disso, pode ficar tranquilo, que dos teus e dos meus o Eterno cuida. Pode ficar na paz, descansa, sai daqui com a tua cabeça tranquila sobre isso. Amém? Agora, para fechar, eu sempre falo que vou fechar, mas é uma bomba atrás da outra. Por que acabou a prosperidade? Começou a verter e não parou mais, concorda? Por que acabou? Porque acabou o vaso. E o vaso está simbolizando o quê? O ser humano. Quer que sempre ver, isso é princípio, meu irmão, é uma bomba. Vou encerrar agora. 6º número da Mega Sena, é só jogar na Caixa Econômica Federal dos céus, porque não tem neste mundo. Ou seja, quer que sempre verta prosperidade, bênção financeira,
Veja que eu não estou pregando teologia da prosperidade, só estou pregando palavra. Ou seja, se consertou, buscou a palavra, vamos embora, vai acontecer. Ou seja, enquanto tiver vasos de barro vazio para você, para eu, para nós, para Beit Midrash aqui, encher, sempre vai jorrar o óleo. Rodrigo, não tem mais ninguém para ajudar, já era. Está tranquilo, eu não vou mais ajudar, estou tranquilo. Encerrou, acabou. Agora você pega isso aí, gasta como quiser e não me pede mais nada, diz o Eterno. Não, que é isso, Rodrigo, agora eu aprendi. Eu vou sempre ajudar. Sempre ajudar. Pode ficar tranquilo que nada vai te faltar. Até rimou. Valeu? Então, um abraço a todos. Um beijo aí. Carinhoso. É isso que eu tinha para passar. A outra parte aí, o Eterno não me permitiu, tendo isso um tempo. Eu tenho certeza do que nós tínhamos que aprender um com o outro hoje. Eu aprendi muito com essas palavras que Deus vai nos dando. Era isso, tá bom? Passamos aí 6 minutinhos apenas.